Olá, seja bem-vindo à TV Ativo, hoje lançando uma programação nova aqui direto ao ponto. É um prazer ter você aqui com a gente novamente, tá? Essa temporada vai durar 3 meses, a gente vai fazer algumas entrevistas semanais e estará aqui com a gente várias personalidades aqui da cidade de Ferraz de Vasconcelos. E hoje, para começar direto ao ponto, trouxe a Juliane Galo, minha amiga de muitos anos e que já esteve aqui na TV Ativo algumas vezes. Juliana, obrigado pela presença, viu, por aceitar e inaugurar esse programa de hoje com a gente. Eu que agradeço, sempre fico honrada de ser convidada para poder falar um pouco do meu trabalho, né, da minha vida. Nasci e cresci aqui em Ferraz de Vasconcelos e poder prestigiar os veículos de comunicação da nossa cidade, a imprensa. Eu sempre reforço o quanto é importante o trabalho de vocês para o nosso município e estar aqui participando dessa nova temporada é uma honra. Tá, então vamos direto ao ponto. Da vida pública há quantos anos? Olha, eu já somo aí quase 20 anos trabalhando na Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos, na administração pública. Mas, eu sempre falo assim que eu me tornei uma figura pública, eu apareci um pouco mais quando eu assumi a diretoria do Procon. Lá no Procon eu comecei a gravar alguns vídeos sobre dicas do consumidor, e eu sempre fui muito atuante nas causas que eu acredito, né, tanto na causa da mulher, como no direito do consumidor, defendendo as pessoas que são mais vulneráveis. Então, acabei me tornando mais ativista. Então, a partir de 2016, 17, foi quando eu fiquei um pouco mais conhecida na cidade e passei a desenvolver outros trabalhos, além de ser somente servidora da parte técnica. Tá, hoje você é coordenadora da Casa da Mulher, né? Isso aí. Fala pra gente da experiência que você já está vivendo lá, praticamente, já tem um ano que você está como coordenadora? Já tá indo para o segundo ano. Desafios são diversos, né, Júlia? São. Eu falo porque, assim, como eu falei para você, eu trabalhei muitos anos na administração pública, passei por várias gestões, desenvolvi alguns trabalhos em setores diferentes, mas sempre no meio jurídico, que é a minha formação, né? Eu sou especialista em direito do consumidor, mas também sempre falei sobre direito das mulheres. Então, atuei no Conselho de Direito da Mulher durante uns 4 anos, e aí depois de 2024, né, quando acabaram as eleições, a prefeita Priscila me convidou para fazer parte desse desafio, que é a Coordenadoria Executiva da Mulher, e tem sido desafiador, embora seja uma coisa que eu falo que eu gosto muito, porque eu já atuava nessa área da mulher, mesmo trabalhando em outros setores, porque eu falo, nós somos mulheres, né? Então, enquanto mulher, a gente tá todo dia ali resistindo, lutando pelos nossos direitos. Então, eu faço uma coisa que eu já fazia e tô sendo remunerada para isso, então eu fico muito feliz. Mas lidar com os desafios, como as violências, como os altos índices de feminicídio, por exemplo, é pesado até. Então, a gente que trabalha nessa linha de frente, atendendo essas pessoas, lidando com esses problemas e pensando o tempo todo como a gente vai conseguir resolver, tem muitos dias que eu chego na minha casa esgotada, assim, sabe? Eu vejo a Juliane Galo como uma pessoa muito analista, muito crítica até. Você hoje na frente da Casa da Mulher, o que você acha que falta para ser combatido com mais eficácia essa questão da proteção à mulher? Porque a gente está cansado de falar, de ouvir falar sobre vamos lá, tem uma medida protetiva, a mulher está segura. Isso não acontece. Medida protetiva a gente sabe que não garante segurança nenhuma para a mulher. E o que você espera hoje como coordenadora da Casa Mulher e que tipo de ação que vocês fazem? Que eu já vi você na internet falando sobre não é não, Aham, etc. sim. Algumas campanhas que você participou, que você fez. E que a gente vê que acaba surtindo, entre aspas, algum resultado, mas o poder público ele precisa ser mais efetivo nessas demandas. Como você vê, o que falta, na sua opinião, ao poder público, o suporte para que vocês, mulheres, as mulheres estejam mais protegidas? Olha, Vec, são vários problemas que a gente tem, são vários fatores. Então, eu sempre falo que isso é um problema multifatorial, não é uma coisa só. Mas quando a gente fala sobre violência, sobre o que a mulher passa no dia a dia, porque a mulher tem medo de andar na rua sozinha, a gente tem medo de passar na frente de um bar que tiver cheio que tenha vários homens na frente, num determinado horário, que é uma das dificuldades que o homem não tem. Então, quando a gente fala sobre esse direito da mulher em si, sobre essa questão, a gente está falando sobre uma questão de segurança pública mesmo, sobre ter policiamento, sobre ter leis mais rígidas, sobre ter uma punição mais severa, e a gente sabe que a segurança pública é um problema em todo o nosso país. Então, não é exclusivo aqui da nossa cidade. Ferraz de Vasconcelos avançou já com várias políticas públicas para a mulher. Então, assim, faz 2 anos agora que a gente comemora a Casa da Mulher mesmo, que tem um atendimento multidisciplinar, com psicóloga, assistente social. A gente tem a Delegacia da Mulher, então hoje a mulher ela tem um local específico, e quanto mais você faz essa mulher se sentir segura, mais você encoraja ela a fazer essas denúncias, mais você dá essa possibilidade dela acreditar um pouco mais na justiça. Mas esse problema, ele não é só um problema de punição. Eu acho que as leis ainda precisam ser mais rígidas, como você falou, às vezes ela tem uma medida
protetiva e ela não se sente totalmente segura. Hoje, no nosso município, a gente tem a Guardia Maria da Penha. A Guardia Maria da Penha, quando ela é acionada pelo MP, ela faz uma ronda específica para mulheres que estão com risco iminente. Então, eles podem fazer um acompanhamento dessa mulher e tudo mais. Tem também o botão do pânico. Então, essa mulher pode apertar o botão do pânico. Então, alguém da Guardiã vai aparecer muito rápido na casa dela, a polícia. Então, assim, hoje a gente tem outros mecanismos. Mas o homem que quer cometer o feminicídio, por exemplo, geralmente ele vai cometer. E olha, eu vou trazer um dado para você que é muito interessante. Mais da metade dos casos de feminicídio, eles são cometidos por homens comuns. Não por homens que a gente acha que são criminosos, que já foram Já tem presos. Às histórico, vezes ele né? tem medida protetiva, mas são homens que possuem uma outra característica, que é o controle daquela situação. Ele quer ter controle daquela mulher, os ciúmes. Muitas vezes, quando essa mulher pede a separação, então a maioria dos casos também acontece por ex-companheiros. Então, quando essa mulher pede a separação e ele perde esse controle, ele comete o feminicídio. Então, a gente entende que isso está dentro do comportamento. Então, o que a gente precisa trabalhar? Na parte preventiva e educacional, que é onde a gente vai a campo, fazendo capacitações, conversando com as pessoas, trazendo esse diálogo aqui, porque às vezes a pessoa está assistindo e ouve e ela fala, caramba, é uma verdade, a gente precisa mudar o nosso comportamento. Mas essa palestra, esses encontros são feitos entre as mulheres. Homem não participa, né? Porque é a orientação para a mulher. Você precisa ter coragem, você precisa acionar o botão do pânico, você precisa denunciar o seu companheiro. É esse tipo de ações que vocês fazem com as mulheres? As duas agora. Então, assim, a gente tanto faz a palestra para empoderar essas mulheres, para fazer com que elas entendam, né? A gente fala do empoderamento no sentido dela saber o direito que ela tem, dos equipamentos, da rede de proteção que a gente tem hoje no nosso município, né? Que está bem fortalecida. Então, a gente está todo mundo interagindo muito bem os equipamentos para conseguir acolher essa mulher. Então, a gente passa isso para essas mulheres. Mas a gente tem feito um trabalho também com os homens. Então, atualmente, a gente tem tentado levar todo esse bate-papo não só para as mulheres, porque a gente precisa dos homens estarem junto com a gente. E eles também perceberem que o comportamento precisa mudar. Então, muitas vezes, nos detalhes, no dia a dia, naquela fala machista, nesse controle, nos ciúmes que a pessoa não tem controle, às vezes ela precisa se cuidar também. Então, os homens precisam urgentemente participar disso. Mas esses homens que participam são homens que não têm histórico de violência, nunca agrediu a mulher, sua companheira, ou vocês fazem isso de maneira preventiva para que ele nunca agrediu e nunca venha a agredir? Hoje a gente tem um projeto que é para fazer capacitações e conversar com esses homens de maneira preventiva. Homens que trabalham, principalmente servidores, que é onde a gente alcança ali aqui dentro do nosso município. A gente tem conversado com eles para que eles sejam multiplicadores dessa fala. Existe um programa também chamado, que é o programa E Agora José. Esse programa, ele trabalha com o homem depois que ele já foi punido. Então, os homens agressores que já foram condenados pela Lei Maria da Penha e que têm uma sentença, a maioria dos juízes que aderem a esse programa fazem com que esse homem passe por essa é uma desconstrução, assim, fala sobre masculinidades. Então, o homem condenado também tem passado por esse trabalho, assim, mas esse programa é um programa à parte, né, que é o programa do E Agora José. A gente tem tentado trazer um pouco do formato da palestra deles para essa parte preventiva, para trabalhar esses homens mesmo no dia a dia. Então, tem esses dois trabalhos acontecendo paralelamente. Tem um telefone específico na casa da mulher ou toda denúncia é feita pelo 180? Como é que funciona então, quando a mulher quer denunciar? Hoje é assim, a mulher vítima de violência, ela tem algumas formas de ser atendida. Então, assim, quando ela passa pelo aquele risco iminente, geralmente ela vai ir para a polícia, então ela vai ligar ou no 180 ou no 190 mesmo, porque aí a polícia vai chegar lá, ou ela vai tentar acionar a Guardiã Maria da Penha. E aí a Guardiã também, a GCM, hoje do nosso município funciona muito bem, também atende essas mulheres. Mas depois disso, o próximo passo, ou se a mulher não foi vítima de violência naquele momento, mas ela quer ser atendida, ela tá passando por isso na casa dela e ela quer se fortalecer, porque ela tá lá naquele ciclo de violência, ela não sabe como sair, ela pode buscar. Então ela vai hoje para a casa da mulher, ou também ela busca o CREAS, que isso existe em todos os municípios, porque tem município que tem casa da mulher, mas todos os municípios possuem o Centro de Referência Especial da Assistência Social. Então, é o local que trabalha com as violências também. Então, são portas abertas durante o horário comercial que essa mulher ela chega e ela é atendida. E aí vai ser feita uma avaliação dessa mulher para entender o que está acontecendo com ela, se ela vai ter um acompanhamento psicológico, se ela vai precisar de um abrigo seguro, se precisa encorajar para que essa mulher vá fazer a denúncia na delegacia ou se ela precisa ir para o hospital. Então, o atendimento, tanto nesses equipamentos, é mais como uma forma de acolhimento, né? E aí a gente vai fazendo esse trabalho através da rede.
E Ou o que ela seja, precisar vai encaminhando para os às outros vezes a lugares. mulher sofreu uma agressão, ela não quer chegar direto na delegacia, até Sim. porque às vezes, né, ela não tem um tratamento adequado, ela não é Uhum. recebida na delegacia de uma forma que ninguém gosta de ir na delegacia. É. Mas já tem relatos de quando às vezes elas vão procurar uma delegacia, às vezes elas não são tratadas como merece ser tratada, com Uhum. mais respeito e dignidade, né? Sim. Porque ela já está indo fragilizada pela agressão. Existe caso que o caminho inverso, em vez de ela ir para a delegacia e procurar a casa da mulher para que vocês Há acompanhem ela até a delegacia? muitos casos. Então, assim, porque as mulheres que geralmente passam por violência, às vezes na hora que ela tá naquele momento da violência, né, no momento de tensão que a agressão aconteceu, aí chamam a polícia, tudo mais. Mas não é, a maioria das violências, elas vão acontecendo nos relacionamentos e essas mulheres, elas precisam se fortalecer para conseguir denunciar. E não é só a forma da violência física. Geralmente a mulher só vai até a delegacia quando ela tá passando pela violência física ou uma violência sexual, por exemplo, que é aquilo que acontece ali no corpo que deixa marcas, que tem a parte da agressão mesmo, né, ação ou omissão ali que cause lesão naquela mulher. Mas a gente tem as outras violências, que é a violência psicológica, a violência moral. E a maioria das mulheres passam por situações de violência psicológica e vão se dando conta quando a gente começa a falar sobre isso. Então, às vezes, elas procuram a casa da mulher para falar que estão passando por um relacionamento abusivo e que aquilo pode acarretar numa violência física. Então, elas começam a se fortalecer desde já. A violência moral também, que são ofensas, injúrias e calúnias, e elas podem acontecer pela internet, também é uma forma de violência. Sim. Então, a gente vincula muito a questão da violência à violência física, mas tem todas essas outras. E mais recente, a gente tem uma chamada violência vicária, que foi adicionada recentemente. A violência vicária é uma violência em que o homem, ele comete a violência com coisas que estão perto daquela mulher, com os filhos, ele bate nos filhos, mas a intenção dele é machucar aquela mulher, né? Por exemplo, sabe aquele caso daquele secretário de Minas que matou os próprios filhos e depois se matou? Sim. Esse é um exemplo de violência vicária. Então, assim, ele não bateu naquela mulher, ele não cometeu uma mas ele cometeu. Então, isso é um tipo de violência. Ou então, um outro caso que a gente teve aqui, que foi a moça que foi julgada agora, a Isabelle. Ela foi vítima de feminicídio, infelizmente, mas antes de acontecer o feminicídio, ele matava os bichinhos dela. Então, ela começou a perceber que ele tinha um comportamento Sinais, né, agressivo. Então, ele nunca tinha batido nela antes. Ele matou os bichos dela, ele cometeu essa violência vicária. Então, quando a mulher ela percebe que há outros sinais de violência, que não apenas a violência física, ela precisa ficar muito atenta. E essas outras violências também podem ser denunciadas na delegacia e elas viram processo, porque elas todas estão ali abrangidas dentro da Lei Maria da Penha para proteger essa E mulher. aí a pessoa passa a ser assistida pela polícia, né? Isso, Porque se cometer exatamente. um ato desse com um animal, a Ela própria pode, pessoa é ela pode humano, pedir né? medida protetiva, mesmo nos outros tipos de violência. Exatamente. Agora você que é mulher não precisa ter medo, né? E às vezes nem vergonha de procurar a justiça, né? Hoje você tem a Casa da Mulher aqui em Ferraz de Vasconcelos que estão aí pronto para acolher, para dar o suporte, até acompanhar você na delegacia. O que você precisa perceber é que você pode se ver livre disso. Você não precisa ser a próxima estatística, né? O próximo número de estar entre as vítimas fatais porque você tem receio. Acho que você tem que preservar a sua vida, né? Todo relacionamento exige muita conversa. Quando você vê que você não está mais conseguindo ter um bom diálogo com seu companheiro, é hora de você começar a procurar ajuda. Sim. Porque começa sempre xingando, né? Ofendendo, né? É psicológico, dá até se tornar uma agressão física, né, Juliana? É. Às vezes vocês devem ter casos lá que a gente nem chegou à física, né? Mas a Sim, agressão psicológica é mas eu muito vou dar um grande, né? exemplo para você. Ontem a gente teve um caso que teve uma repercussão também na imprensa, né? Essa mulher sofreu uma tentativa de feminicídio. Não sei se vocês viram o caso da mulher que o cara tentou matar ela com uma furadeira e uma maquita. E essa mulher, ela foi acolhida. Então eu tô contando a história dela porque ela já falou isso no o SBT, apareceu, a Record entrou em contato com a gente. E na hora que ela foi contar a história dela, porque ela foi acolhida, então antes dela contar a história dela, ela falou: nossa, mas ele nunca me agrediu. Ele sempre foi um cara bom, ele sempre foi um cara legal, ele ajudava nas coisas de casa. Tipo, eu não sei o que aconteceu. Aí ela pediu pra separar dele, porque depois o relacionamento começou a ter esses atritos, porque se relacionar é difícil mesmo, a gente briga com o marido, com a mãe, com o São pai, com o seres filho, humanos, faz né? parte Faz parte da da vida. vida. O que não pode acontecer é passar desse limite. E aí a gente falou, não, mas conta como que foi essa separação. Ah, então, ele não fazia violência, mas assim, ele era muito ciumento, então ele não deixava eu tirar foto. Então eu não podia postar foto na internet. Ele não deixava eu falar com as pessoas, porque ele tinha ciúmes de todas as pessoas que eu tava, ele me controlava, o horário que eu chegava, o horário que eu saía.
Então, ou seja, ela já estava sofrendo violência, Sim. mas ela não tinha dado conta. Então, assim, na cabeça dela, ela não estava conseguindo entender por que ele fez aquilo. Então, quando ela falou, eu não quero, porque ela viu que ficou insustentável, eu não quero mais viver numa relação de tantos ciúmes e de tanto controle. E ela pediu para ele ir embora. Então, ele passou a vigiar a casa dela. E aí, num determinado momento de madrugada, que eu acho que ele perdeu o controle, também acho que fez o uso de alguma substância, então ele ficou completamente perturbado, acho que passou na cabeça dele, meu Deus, vou perder ela de vez. Ele entrou na casa dela, levou todas essas ferramentas e ela foi acordada aos socos. Então ele desfigurou, assim, o rosto dela, cortou. Então, assim, para você entender que a gente não percebe muitas vezes que tá passando já pela violência, porque ela já estava sofrendo violência psicológica, violência moral, e depois ele falou, agora vou matar você, vou matar sua filha, vou matar seu genro. Ele A ficou com ciúme. psicológica passou a ser pouco pra ele, né? E ela não tinha, até ontem, ela não tinha essa, mesmo ela tendo sido agredida fisicamente, ela ainda falou que ele era uma pessoa boa, que ela não estava entendendo por que ele fez aquilo. Juliana, a mulher ela precisa entender que ela não tem dono, né? Ela tem um parceiro, tem um companheiro, né? Tem um amigo. Passou disso, a pessoa se sentiu dono, porque ele não é propriedade de ninguém, né? Juliana? Sim. Se sentiu dono, já tem alguma coisa errada. Aí é começar a acender a luzinha de alerta no relacionamento, porque aí já tá tudo muito E eu conforme sempre tinha que falo assim, ser, né? Já e não a tá gente mais vem, certo. e a gente vem de uma construção em que o homem ele teve durante muitos anos esse direito sobre as mulheres. Então, antigamente, até 1967, antes do Estatuto da Mulher Casada, o homem autorizava essa mulher a trabalhar. Então, só depois disso que ela passou a poder trabalhar sozinha. Então, a gente vem de uma construção em que a sociedade acha que tem esse direito. Mas tem que Por isso que a desconstruir, gente né? fala do homem, porque assim, às vezes esse homem vem com ciúmes dentro dele, então ele precisa falar, eu realmente tô tendo um ciúmes que tá sendo prejudicial, e eu posso ser preso por isso, porque hoje, se ele cometer esse excesso, porque tem um pouquinho de ciúmes, tá tudo bem. Você tem um ciúmes, você saber, eu não vou deixar meu marido ir tomar cerveja toda vez no bar, às vezes a gente fala, não, eu não quero, quero que saia comigo, ou a mulher. Existem acordos no relacionamento que acontecem, o que não pode fazer Juliana, é os ciúmes também é um sinal de amor, né? Mas tem que ser Até o controlado, seu tem que ter um limite, limite, né? Mas exatamente. o relacionamento também que não existe, um Exatamente. ciúmes também é um relacionamento frio e às vezes tá prestes a se O problema afundar, é a né? A gente terminar. encontrar o E o equilíbrio de que as equilíbrio, o pessoas problema é não isso. conseguem. Então, assim, você precisa sair, trabalhar, você vai ter contato com outras pessoas, Sim. você tem que sentir essa A segurança própria vida naquela social tem que pessoa. ser preservada E também, muitas né? vezes o ciúmes excessivo, ele é uma característica do homem porque falta alguma coisa nele mesmo. Então, é uma coisa que ele precisa trabalhar referente a algo que aconteceu na vida dele, psicologicamente falando, sabe? Então, assim, às vezes ele se sente inseguro, às vezes, até por essa questão dessa cobrança da sociedade, porque o homem, ele tem que estar sempre firme, ele tem que estar sempre forte, ele tem que prover. Então, o homem também vem com essa característica. Quando ele não sente que ele é tudo isso, ele sente medo dela trocar ele por outros. Então, esse ciúmes excessivo é uma cobrança também da sociedade em relação ao homem. Então, a gente precisa reavaliar essas configurações que a gente ainda tem, que vem desses últimos anos, para poder melhorar. Na verdade, o homem precisa ter essa experiência, ele precisa começar a se entender como um homem que respeita a mulher. Porque senão, se ficar com essa ideologia do passado, século XIX, século Não XX, dá. ele vai continuar sendo primata, ele vai achar que ele tem o domínio da situação. E hoje não, relacionamento é parceria, né, Juliana? Não deu certo, acho que cada um pode seguir os caminhos diferentes e tentar um novo relacionamento, ser feliz sem precisar matar ninguém, se agredir ninguém. Eu vejo homens comentarem e viverem isso, é porque às vezes não dá tempo de esfriar o relacionamento e as pessoas acabam se envolvendo. A maioria dos homens se revoltam muito por isso. Não que isso lhe dá o direito de agredir, ou de espancar, ou de matar uma mulher. Mas alguns relacionamentos que acabam muito prematuro e entra num novo relacionamento, isso tem casos que acaba atraindo o homem ou provocando o homem a um ato tão cruel como esse de feminicídio, né? Mas também não estou falando que existe tempo para isso, tá? Sim. Pessoas têm que se achar no seu tempo, assim. Não, até porque. Mas existe esses porque casos, né? a tendência maior é que os homens se restabeleçam mais rápido do que as mulheres nas relações. Né? As mulheres têm essa tendência de ter um pouco mais de sofrimento. Todo mundo tem, né? Ou tanto homem contra mulher. Quanto a mulher. Mas eu também queria trazer uma informação até para trazer essa reflexão. E é assim. A maioria dos crimes que acontecem são cometidos por homens. E a gente sempre fala que o homem ele é muito racional. Então, o homem tem uma certa racionalidade. E a mulher é mais sensível. A gente sempre configura assim, né? Que os homens são mais racionais para tomar decisões e tudo mais. Só que o homem, ele não tem inteligência emocional para lidar com vários tipos de situação. Então, a gente tem alguns índices. Por exemplo, a maioria dos homens dos usuários de droga e álcool, né? Alcoolistas, as pessoas que vivem nesse tipo de situação, são homens.
E a maioria deles entraram nisso por quê? Porque separaram, porque perderam um casamento, ou porque perderam dinheiro, uma empresa, ou porque tiveram algum abandono paterno, alguma coisa assim, ou porque eles também têm uma tendência a uma predisposição a esse vício. Isso é muito maior dentro dos homens. 98% dos crimes que acontecem no nosso país são cometidos por homens, dos homicídios, por exemplo, né? 96% dos crimes sexuais são cometidos por homens, só 4% são cometidos por mulheres. 90% dos crimes gerais são cometidos por homens e 10% por mulheres. E algumas dessas mulheres ainda cometem crimes vinculados à questão desses homens. Eu falo que o comportamento de agressividade, ele está muito inerente à questão da masculinidade. Mas isso não é instintivo, tá? Eu quero reforçar isso aqui, porque quanto mais a gente reforça que você tem uma coisa que ela é sua, você grava na sua cabeça e aquilo fica para sempre. Então, hoje a gente precisa entender que a gente pode ser diferente. A gente pode ser melhor em vários aspectos. Físicos, emocionais, psicológicos. E os homens, eles não conseguem ainda. O homem mata o outro por causa de um time de futebol. Sim. Então, assim, não é só necessariamente a mulher que terminou a relação e já começou a se relacionar com outra. Até porque isso realmente... A maioria das infidelidades, hoje eu acho que já aumentou muito dos dois lados, porque as mulheres estão ocupando outros espaços, estão sendo mais livres também, mas também aconteciam mais por parte dos homens. E as mulheres, elas sempre foram criadas para poder aguentar isso. Então, assim, se meu marido me traiu, ou se ele... ela perdoa e ela continua nessa relação. O homem, se ele passa por uma situação dessa, ele comete uma violência, ou até mesmo feminicídio. Então, é isso que eu acho que a gente precisa trazer para reflexão. Esse comportamento do homem, a gente precisa entender essa raiz, assim, né? Que óbvio que é dentro dessa construção da sociedade, dessa masculinidade de força, mas ele tem menos inteligência emocional. Na verdade, ele coloca a inteligência dele para funcionar depois que ele se estabelece num novo relacionamento, Sim. que aí ele acha que a mulher agora tá livre, que ele entra num relacionamento, agora você pode se relacionar. E não Isso pode ser mas assim, isso né? é a posse, né? Então É a você quer ter posse. controle e a posse daquela pessoa. Mas os homens precisam reavaliar as posturas, principalmente de controle e posse. Porque senão não vai Posse sobrar mulher para contar a uma história e não vai palavra, sobrar homem livre, é uma né? palavra muito pesada, posse, né? Acho que tem que tirar isso do vocabulário do homem, do masculino, né? Porque não existe posse, existe relacionamentos e que tenha muitas das vezes o começo, o meio e fim. Eu acho que tem que ser Sim. respeitado nessas três fases. Começou bem, respeita, tá no meio do relacionamento, não tá muito bem, não tá gerando mais, continua respeitando. E se for na hora de terminar, termina com respeito também, seja feliz, cada um vai pro seu canto e vamos viver. Vamos acabar com essa história do Isso aí. feminicídio. Tá, é um sonho nosso, né? Acabar com o feminicídio, mas a gente sabe que a sociedade mal instruída, ela acaba, vai cometer esses atos, infelizmente, e tem que ser punido, né? A gente torce para que a lei ela seja mais severa para esse tipo de crime, até que um dia cesse, né? Acho meio difícil, mas acho que se a lei for mais severa, as pessoas vão pensar mais, porque não é gostoso você ficar 10 anos numa cadeia, deixando de viver outros relacionamentos porque você cometeu um ato desse. Também é difícil a gente falar, porque só quem tá passando por isso sabe o quanto é difícil. Eu, quando sofri muito no final do meu relacionamento, então cada um sabe onde é a sua dor, mas a sua dor ela não pode causar outras dores, porque quando você o cara mata uma mulher, não mata só a mulher, mata a mãe junto, mata o pai, mata a Sim, filha, os entendeu? filhos é Então, uma você família destrói toda uma família. destruída. Então, nada mais justo de que você aceitar o final de um relacionamento, não é fácil, mas pensa, reflete antes de tomar qualquer decisão que vai acabar também com a sua vida. Né, Isso aí. Juliana? Direto ao ponto para finalizar essa questão, acho que você quer dar algum recado, deixar alguma mensagem para as mulheres que estão passando por A gente acabou de situações passar pelo mês de semelhantes? março, que foi o mês da mulher, a gente fez muitas ações e a gente vem vendo uma crescente em relação às mulheres tendo acesso a esses espaços, a esses direitos. Então, mulher, se você está passando por alguma situação, dificuldade dentro do seu relacionamento, busque ajuda, porque a gente pode transformar as vidas, você pode salvar a sua vida se você for para um lugar como a Casa da Mulher ou esses equipamentos que hoje a gente tem aqui no nosso município para te acolher. Eu sempre falo que as mulheres precisam ter liberdade, né? Então, quando a gente tem liberdade emocional e financeira também, porque é importante que todo mundo tenha liberdade emocional e financeira, a gente vai se relacionar com o outro por amor e não por uma dependência. Então, a gente precisa conquistar essas duas coisas na nossa vida, né? Tanto se a gente precisar buscar isso através de uma ajuda psicológica, como se a gente precisar se refazer dentro do mercado de trabalho, profissionalmente, é importante que a gente tenha essas liberdades, porque quando a gente assume a liberdade, a gente assume as rédeas da nossa própria vida. E aí você não fica sujeito a qualquer tipo de
de relacionamento abusivo, não só no relacionamento em si, mas também nos ambientes de trabalho, mas também nos ambientes em relacionamentos de amizade, porque tem muita gente que passa por relações abusivas com quase todo mundo que lida, sabe? Vive à mercê de relacionamentos abusivos porque estão sempre dependentes. Então busque a sua liberdade e hoje a gente tem vários meios de chegar a esse lugar, né? De conquistar essa liberdade. Então meu recado para as mulheres é esse. Tá certo. E direto ao ponto mais uma vez, eu falei no começo da entrevista que a Juliana tem a vida pública, né? Já está na política há um Sim. bom tempo. Então, já foi candidata a vereadora, foi candidata a vice-prefeita, né, na cidade de Vitória das Conselhos, também acho que foi candidata a deputada, né? Foi. Agora 2022. estamos vivendo um ano de eleição. Juliana vai estar com o nome disponível também esse ano ou não? Olha, não, esse ano eu não sou candidata, apesar de ter sido muito legal, eu falo que desde a primeira vez que eu fui candidata, eu adorei ser candidata, se eu pudesse eu seria sempre, mas esse ano a gente tem candidatos aqui no nosso, né, na nossa cidade, eu acho importante a gente fortalecer essas candidaturas, porque já vem fazendo um trabalho, né, então a gente tem o Rodrigo, que é deputado federal, então eu acho importante a gente ter, já para trazer recursos, a gente continuar com o avanço que tem aqui na nossa cidade. Tem o Cacá, que também que é candidato a deputado estadual, então vou ajudá-los, vou trabalhar aqui para a gente poder fortalecer candidaturas que já estão consolidadas, né? Eu falo que você ser candidato precisa de toda uma estratégia, e assim, é óbvio que eu almejo isso, que eu espero ganhar uma próxima eleição e ocupar um espaço para colocar essas ideias, eu acho importante, a gente precisa ter mais mulheres, né? Hoje nós temos uma mulher vereadora só na Câmara, né? Então são 16 homens e uma mulher só. Então eu vou lutar muito para ocupar esses espaços. Quem sabe mais futuramente também, como deputada, seja lá qual for o espaço que for aberto para mim. Mas esse ano o meu projeto é esse. Eu quero continuar aí na frente da coordenadoria, trabalhando bastante para as mulheres do município, para o governo e para todo mundo que precisar, que eu falo que o nosso trabalho dentro da cidade, a gente geralmente tem um nicho ali específico, mas a gente acaba atuando com todo mundo, fazendo tudo quando a gente é conhecido. Então eu quero continuar com esse meu trabalho, mas com a certeza de que na próxima eleição eu consiga chegar lá também. Maravilha. Conversei com a Juliane Galo, coordenadora da Casa da Mulher aqui de Friagem de Vasconcelos. Ju, obrigado por ter vindo, tá? Eu que agradeço. Espero você aqui em outras programações nossas. Você sabe que é só me chamar e eu estarei aqui. Tá certo. Juliana é uma pessoa espetacular que tem feito muito pela cidade, prestando um bom serviço para a cidade de Friagem de Vasconcelos. Já não é de hoje e agora aí mais uma vez, né, lutando aí para a evolução da cidade, aí apoiando o Cacá para deputado estadual e o Rodrigo Cambale para deputado federal. Vai dar tudo certo, né? Quero agradecer a sua companhia aqui na TV Ativo, no programa Direto ao Ponto. Quero ver você também sentado aqui para bater um papo comigo logo, logo. Eu vou te ligar e vou te convidar. Não aceito não como respostas. Obrigado pela sua companhia. Até a próxima, se Deus quiser. Ju, obrigado. Tchau, tchau.